Bem, gente, boa noite, tá? Para você que está aí assistindo essa aula ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que preferiu gasear a aula dessa sexta-feira de pré-carnaval, né? Porque achou que banco de dados não era tão importante quanto. São 6 horas e 5 minutos, a gente está iniciando aí a nossa aula para falar sobre modelo, entidade e relacionamento, aprofundar o assunto de sua representação, que é o diagrama entidade relacionamento, tá? A gente falou, teve uma visão geral na aula passada sobre esse assunto e a gente viu basicamente que o modelo entidade relacionamento e sua diagramação é composto por entidades que são representadas através de retângulos, relacionamentos entre entidades que são representados por losangos e atributos de entidades. A gente vai ver hoje, inclusive, que esses atributos eles podem ser também de relacionamentos. Então hoje a gente vai entrar ainda mais detalhes sobre atributos, relacionamentos e entidades. Vou falar um pouquinho sobre ferramentas case, que são as ferramentas que permitem a gente diagramar minimundos, tá? Então olha só, entidades. A gente já viu que entidades são objetos, são conceitos do mundo real, sejam estes concretos ou não. Ou seja, que entidades elas fazem parte de algum domínio, estão envolvidas com algum domínio de aplicação, né? Elas podem ser físicas ou lógicas, ou seja, a sua caracterização como física ou lógica depende de sua existência concreta ou não no mundo físico, tá? As entidades elas são nomeadas com substantivos, tá? Que representam de forma bastante clara, ou seja, com uma boa semântica, qual a função dessa entidade no domínio de aplicação, tá? Por exemplo, eu estou desenvolvendo uma aplicação, um projeto de banco de dados para um supermercado. Eu poderia ter uma entidade chamada produto, eu poderia ter uma entidade chamada fornecedor, eu poderia ter uma entidade chamada funcionário, cliente. Então, uma boa prática de definição de entidades é definir essa entidade no singular. É normal, a tendência do aluno que está estudando banco de dados é criar uma entidade funcionários, mas a gente não é uma boa prática isso, porque aquela entidade ela representa os funcionários, sim, mas a instância dela representa um e somente um funcionário. Como a gente já viu, uma entidade ela é representada no diagrama entidade de relacionamento com um retângulo. Nós temos, portanto, dois tipos básicos de entidade: as entidades fortes e as entidades fracas. A gente já viu isso ontem também. O que são as entidades fortes? São aquelas que não dependem de outra entidade para que exista uma instância da mesma. Por outro lado, uma entidade fraca é aquela em que instâncias dessas entidades dependem de instâncias da entidade forte para que exista. Eu poderia citar o exemplo que eu disse ontem: dependente de um funcionário de uma empresa. Então eu tenho aí um banco de dados de recursos humanos de uma empresa, onde eu tenho aí a entidade funcionário. Todo funcionário ele pode ou não ter dependentes, ter filhos, né? Então eu poderia ter uma entidade chamada dependente que a sua existência, a existência de instâncias de dependente só existe, sendo redundante já, se existir funcionário, tá? Então independente existindo sozinho como instância do banco de dados não faz sentido, tá? Depois a gente viu relacionamentos, né? Antes disso, como é que eu represento? É importantíssimo. No diagrama entidade de relacionamento dependente, eu represento com uma caixa retangular inscrita, ou seja, dentro da outra. Uma entidade normal, a gente representa com um retângulo. Mas uma entidade que é representada de forma fraca, que depende de outra, a gente tem aí uma caixa dentro da outra. Beleza, pessoal? Até aqui?
Relacionamentos. A gente já viu que relacionamentos são representados como losangos conectados às entidades que fazem parte desse relacionamento, ou seja, as entidades que se relacionam entre si. É importante a gente saber nomear relacionamentos. É uma boa prática de projeto de banco de dados a gente nomear relacionamento com verbos, com expressões que representem a interação entre as entidades. Agora, um diagrama ele é lido normalmente, pelo menos aqui no Ocidente, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então é comum a gente representar relacionamentos também nessa direção, tá? Então, quando a gente muda essa direção, se por exemplo for de baixo para cima, da direita para a esquerda, a gente pode mudar o nome do relacionamento. Olha o relacionamento que está em tela. Um funcionário trabalha para departamento. Eu estou lendo da esquerda para a direita porque é a maneira usual que se lê aqui no Ocidente. Mas se eu lesse da direita para a esquerda, não fazia sentido. Departamento trabalha para funcionário. É por isso que quando a gente usa outra ordem que não seja essa, cima, baixo, esquerda, direita, é bom a gente usar aí alguma seta, alguma representação de leitura. Tá? Então aqui eu estou representando um relacionamento entre funcionário e departamento, ou seja, duas entidades fortes. Esse relacionamento aí poderia estar presente em um projeto de banco de dados de uma empresa. Um funcionário trabalha para um departamento. A gente vai aprender daqui a pouco sobre como relacionar, como representar essa quantidade. Como assim, Bruno? Como eu represento quantos funcionários trabalham para quantos departamentos? Como eu represento quantos departamentos um funcionário trabalha? A gente chama isso de cardinalidade ou multiplicidade. Existem três tipos básicos de relacionamentos. Relacionamento um para um, relacionamento um para muitos, ou muitos para um, depende da leitura, e relacionamento muitos para muitos. Isso é importantíssimo, tá? O que é o relacionamento um para um? O relacionamento um para um, preste atenção nisso, envolve uma instância de uma entidade com uma instância de outra entidade. Uma unidade de uma entidade com uma unidade de outra entidade. Por exemplo, um usuário de um sistema de currículos possui apenas um currículo cadastrado. E um currículo, por sua vez, é apenas de um usuário. Sistema de uma empresa. Um funcionário gerencia apenas um departamento. E um departamento é gerenciado somente por um funcionário. Entenderam, pessoal? Hein, gente? Então, esse é o conceito de cardinalidade, de multiplicidade. Eu posso representar, vejam aí, nas pontas. Eu ouvi que alguém falou alguma coisa no chat. Eu não estou com o chat aberto, tá? Então não posso ver agora. Então, por favor, use o... Oi. Estou explicando novamente. Então, olha só. O que em relacionamentos entre entidades, nós envolvemos diferentes unidades da entidade. Vamos pensar. O sistema do SWAP. Eu tenho lá o cadastro de professores. Eu tenho um cadastro de alunos. Eu tenho um cadastro de turmas. Uma turma pode se relacionar com o professor. Uma turma pode se relacionar com o aluno. Aí vamos lá. Quem foi que faz a pergunta? Foi Suzane, foi? Então, Suzane, uma turma pode se relacionar com quantos professores? Com muitos. Uma turma não pode ter vários professores, não? Não é verdade? Concorda comigo? E um professor pode se relacionar com quantas turmas? Com muitas. Eu posso ser professor de várias turmas. Tá? Agora olha só. Presta atenção agora.
No campus do IFPB, nós temos um e somente um coordenador de curso. Quem é esse coordenador? Quem é? Kátia. E um coordenador, um professor, no caso Kátia, não pode coordenar mais do que um curso. Qual é o curso que ela coordena? Hein? Beleza. Aqui nós temos um exemplo de um relacionamento 1 para 1. Um professor coordena um curso e um curso só pode ser coordenado por um professor. Um professor não pode no IF, pelo menos não que eu saiba, coordenar mais do que um curso. E um curso não pode ter mais do que um coordenador. Nós temos outros exemplos aí em tela. Pensemos então em um sistema de currículo. Existem vários aí na internet. Eu crio lá LinkedIn, por exemplo. Preencho lá o meu currículo. Eu, usuário, só posso colocar um currículo em tela. E um currículo só pode ser de um usuário. É a mesma coisa com um sistema de uma empresa. Um funcionário só pode ter um departamento. E um departamento só pode ter um funcionário. Poderia dar outro exemplo. No Brasil, por exemplo, não é permitido a poligamia. É só monogamia. Estou falando em questões de direito civil. Ou seja, um esposo, uma pessoa, melhor dizendo, só pode estar casada com... Pode estar casada com duas pessoas, pessoal, civilmente falando? Não pode. Então, uma pessoa só pode estar casada com outra pessoa. E vice-versa. Então, esse é um típico relacionamento 1 para 1. Entendeu agora, Suzane? Nós temos também um relacionamento 1 para muitos. Tá? 1 para muitos. O que é que quer dizer esse relacionamento? É quando uma unidade, uma instância de uma entidade pode se relacionar com muitas unidades, muitas instâncias de outra entidade. Ok? E o caminho inverso diz o seguinte: se é 1 para muitos, um pode se relacionar com muitos, mas no lado do muitos só pode se relacionar com uma. Qual é o exemplo que está em tela? Funcionário. Um funcionário só pode trabalhar em um departamento. Mas, por outro lado, um departamento pode ter vários funcionários. Eu tenho aí um típico relacionamento 1 para muitos. Tá? Qual é outro exemplo que a gente poderia pensar? Vamos pensar no seguinte exemplo, pensando no contexto do IF. Um professor pode orientar quantos alunos? Em trabalho de TCC, de RPP. Alguém falou aqui, mas eu não posso abrir o chat. Quantos alunos eu posso orientar? Enquanto professor? Muitos. Agora, quantos orientadores um aluno pode ter? Eu não estou falando de co-orientador, é outra coisa. Estou falando de orientador. 1. Então, esse é um típico relacionamento 1 para muitos entre professor e aluno. Ok? E por fim, um relacionamento muitos para muitos. Tá? O que é o relacionamento muitos para muitos? É o relacionamento em que uma entidade, melhor dizendo, uma unidade pode se relacionar com muitas unidades de outra entidade e do outro lado ocorre a mesma coisa. Ou seja, eu posso ter muitos para muitos. O exemplo de livro. Um livro pode ter quantos autores? E um autor pode escrever quantos livros? Muitos.
Um professor pode ministrar, pode ter quantos alunos de uma disciplina? E um aluno pode ter, vamos pegar um exemplo melhor. Um professor pode ministrar disciplinas para quantas turmas? Muitas. E uma turma pode ter quantos professores? Muitos. Então esse é o típico relacionamento muito para muitos. Muitos para muitos. Então aí tá alguns exemplos de representação de cardinalidade. Eu posso representar essa cardinalidade dessas três formas como eu estou mostrando aí, ó. Tanto nas pontas, tá? Como no centro, como eu estou mostrando aqui embaixo, como também, ó, o que é que eu estou representando aqui no meio? Eu estou representando a cardinalidade mínima e máxima. Ou seja, um funcionário trabalha para pelo menos um e no máximo um departamento. E um departamento possui pelo menos um ou muitos departamentos. Tá ok, pessoal? Posso continuar até aqui? Tudo bem? Então, tipos de relacionamento. O que nós vimos até aqui, em relação a relacionamento, diz respeito à cardinalidade. Esse nome aí vocês têm que entender o que significa cardinalidade. Diz respeito a quantidades de elementos, de unidades, de instâncias de uma entidade que participa do relacionamento. Mas um relacionamento também pode ser classificado quanto ao número de entidades envolvidas. É diferente. O relacionamento que vocês estão vendo em tela é um relacionamento binário. Por quê? Porque envolve duas entidades. Mas nós podemos ter também um relacionamento ternário. É um relacionamento que envolve três entidades. Por exemplo, uma peça, ela pode ser fornecida por um fornecedor para um projeto de software de uma empresa, para um projeto de pesquisa do IF, tá? Então aí nós temos um relacionamento ternário. Poderia ter outro. Vendedor, ou seja, funcionário, vende produto a quem? A cliente. É um relacionamento ternário, tá? Posso ter outro. Nós tivemos hoje, ontem, melhor dizendo, prova de monitoria. Inclusive eu não sei se já saiu o resultado. Já saiu o resultado ou não da prova de monitoria? Ainda não. Fui eu que corrigi, inclusive. De duas disciplinas. Então, um aluno, ele monitora uma disciplina que está supervisionada por quem? Por um professor, que é o professor daquela disciplina. Temos mais um exemplo aí de um relacionamento ternário. Outra característica importante para a gente finalizar relacionamentos. As entidades envolvidas em um relacionamento podem possuir papéis. Bruno, quer dizer que eu sempre vou representar o papel daquela entidade? Não, nem sempre. Mas quando você achar que é bom representar o papel, quando for um relacionamento que pode parecer confuso, é bom que se represente. Olha esse relacionamento aí. A gente viu relacionamento binário e ternário. Mas a gente não viu relacionamento unário. O que é um relacionamento unário? É um relacionamento que envolve apenas uma entidade. Tá vendo aí? Um funcionário se relaciona com um funcionário. Que tipo de relacionamento é esse? É um relacionamento de supervisão. Ou seja, existem instâncias de funcionários que supervisionam instâncias de funcionários. Ou seja, um funcionário tanto pode ser supervisor, como pode ser supervisionado. Tá? Beleza, pessoal? Posso continuar? Então vamos lá. E daí a gente entra em atributos.
vimos entidades, relacionamentos e, por fim, atributos. O que são os atributos? Os atributos, eles, como o próprio nome diz, ele caracteriza, ele é um atributo, ele caracteriza, ele qualifica algo, uma entidade, tá? Então eles descrevem algum valor, eles apresentam algum valor para aquele atributo da entidade. Então, durante uma análise de requisitos, a gente está estudando quais são as entidades, quais são os possíveis atributos. A gente vai ter que identificar aqueles atributos que a gente julga interessante para o domínio da aplicação, tá? Então, atributos, eles possuem funções diferentes. Os atributos descritivos, eles representam características de uma entidade. Por exemplo, data de nascimento, idade, são características. Por outro lado, existem os atributos nominativos. O que são esses atributos nominativos? São atributos que permitem identificar um objeto, uma instância, uma unidade de uma entidade. O nome. Ah, Bruno, mas existem pessoas que possuem nomes iguais. Beleza, mas nome é uma informação de uma pessoa que me permite identificar aquela pessoa. Se eu chegar no meio da praça e chamar Bruno, vários Brunos vão olhar para mim. Mas se eu chamar 18/12/90, ninguém vai entender. O que é isso? É a data de nascimento de alguém, tá? Então, data de nascimento, ela descreve uma pessoa, mas ela não identifica uma pessoa. E nós temos também os atributos referenciais. O que são isso? São aqueles atributos, aquelas informações de entidades que permitem representar o relacionamento entre duas entidades, tá? Por exemplo, uma entidade venda pode ter um atributo chamado CPF, que vai representar o quê? O cliente que comprou ou o funcionário que vendeu, dependendo do contexto, tá? Uma entidade aluno pode ter um atributo ID turma, que vai significar o quê? Uma referência, um atributo referencial para a turma que aquele aluno está relacionado. Beleza? Então existem 3 tipos de atributos. Atributos descritivos, nominativos e referenciais. Atributos possuem estruturas diferentes, tá? Um atributo simples é um atributo que ele possui apenas um valor. A gente já viu isso ontem, tá? Ele não pode ter mais do que um valor. O nome de um funcionário, por exemplo. Por outro lado, um atributo composto é um atributo que ele é composto por vários outros atributos. Ah, Bruno, mas nome pode ser visto dessa maneira. Não é uma boa prática você caracterizar nome como um atributo composto, porque... Deixa eu só fechar aqui a janela do WhatsApp que está me incomodando, tá? Cadê você, WhatsApp? Tanta janela aberta aqui. Então, vamos lá. Continuando. Vocês estão aí comigo ou não, pessoal? Vamos continuar aqui. Deixa eu abrir. Show. Ainda tô, quer dizer que vai embora já já, que foi que falou? Beleza. Valeu, Guilherme. Foi o Guilherme que falou, não foi? Show. Vamos lá. Então, olha só. Um atributo simples, voltando aqui. Um atributo simples é um atributo que ele é único, tá? Eu não tenho mais do que um atributo para aquele não tem mais do que um valor para aquele atributo. Sexo, CPF, identidade, altura, peso, nome. E o que eu estava falando era o seguinte:
O nome pode ser visto como atributo composto? Pode até ser visto, mas eu não diria que não é uma boa prática de projeto de banco de dados. Por quê? Porque a gente caracteriza algum atributo como um atributo composto, a gente tem que pensar o seguinte: aquele atributo ele é um atributo composto quando outras instâncias daquela entidade podem ter as mesmas partes daquele atributo. Por exemplo, quando outras pessoas moram no mesmo bairro, o bairro sendo uma composição do atributo composto endereço, tá? Então, o atributo composto, ele é composto por vários atributos simples. Eu abri o WhatsApp, respondi a pessoa e não fechei a janela. Meu Deus do céu. Então, vamos lá. Fechei agora. Então, atributo-chave. Atributo-chave. O atributo-chave, ele é aquele atributo que permite identificar uma unidade, uma instância daquela entidade. Então nós temos o atributo-chave primária, tá? O atributo-chave primária. Como é que eu represento no diagrama entidade e relacionamento a chave primária? Sublinhando esse atributo. Então, por exemplo, num banco de dados, num projeto de banco de dados de uma empresa, eu não vou ter mais do que um funcionário, mais do que uma unidade de funcionário com o mesmo CPF. Então, claramente, CPF ele é um atributo chave. Mas nós temos, como eu já disse, os atributos referenciais, nominativos, descritivos e referenciais, tá? E a gente chama esses atributos referenciais lá no projeto de banco de dados, tá? De chaves estrangeiras, tá? Então, sobre esse assunto a gente vai entrar em bastante detalhes quando a gente estiver trabalhando já com os modelos representacionais e físicos. E daí a gente chega naquela segunda classificação de atributos que a gente falou na aula de ontem. Atributos univalorados e multivalorados. O que são os atributos univalorados? São aqueles que eu só tenho, que a entidade só pode ter um valor, como o peso, a idade, a data de nascimento, o nome. Já o telefone eu posso ter mais do que um telefone. O e-mail eu posso ter mais do que um e-mail. Como é que eu represento isso no diagrama entidade de relacionamento? Colocando uma elipse dentro da outra, tá bom? E por fim, os atributos derivados. Os atributos derivados, como eu também falei ontem, são aqueles que são derivados ou de um relacionamento. O seu valor é derivado ou a partir de um relacionamento ou a partir de outro atributo. E o exemplo que eu dei ontem foi o exemplo da idade. A idade ela muda. Então o ideal na verdade é que a idade seja um atributo derivado de data de nascimento. Beleza, como é que eu represento um atributo derivado no diagrama entidade de relacionamento? Eu represento com uma elipse tracejada. Beleza, pessoal? Tá ok até aqui? Posso continuar, gente? Então, olha só. Eu tenho também os atributos de relacionamentos, que foi algo que eu não falei ontem. Eu posso ter um relacionamento que tem um atributo, tá? Por exemplo, o funcionário trabalha em projeto, mas trabalha quantas horas? Esse horas não é um atributo de funcionário. Esse horas não é um atributo de projeto. Esse hora é um atributo do relacionamento entre ambos. E o mesmo posso dizer daquele funcionário que gerencia um departamento. Tá? Um funcionário ele gerencia um departamento desde quando? Quando foi que ele começou a gerenciar? Eu poderia ter então aí um atributo de início da data de gerência, de fim da data de gerência. Beleza, gente? Então daí a gente vai para ferramentas case. O que é uma ferramenta case? Ferramenta case é uma ferramenta que me permite criar modelos, criar diagramas de software. Então é muito comum o uso dessas ferramentas no processo de análise de software. Então, em banco de dados, especialmente nesse início da disciplina, a gente usa bastante ferramenta case. Uma ferramenta case é bastante útil, por quê?
Porque eu não preciso num papel desenhar. Eu não preciso abrir o Paintbrush e desenhar um diagrama de entidade de relacionamento. Essas ferramentas já me dão as funcionalidades, os diagramas que eu preciso para fazer isso, inclusive voltado para software. Para vocês verem, existem ferramentas tão úteis, que me permitem gerar o próprio SQL a partir do desenho que eu estou criando. Tá? Permite eu criar as tabelas. Então, embora não seja útil no aprendizado aqui da disciplina. Então, algumas ferramentas, como eu disse, permitem a gente administrar o banco de dados como um todo. Beleza. Na aula de ontem, eu pedi para que vocês estudassem o domínio empresa que está lá apresentado no livro de Nawat e El-Masri. Então, o que é esse domínio? Eu vou aqui apresentar para vocês esse domínio, tá? O domínio da empresa é um domínio que é o seguinte: a empresa ela está organizada em departamentos, onde cada departamento possui um nome único, possui um número único e possui um relacionamento com o empregado, que é um relacionamento de gerência. Gente, essa minha primeira fala aqui, esse primeiro ponto a respeito desse domínio, já permite que você identifique uma entidade chamada empresa, uma entidade chamada departamento, uma entidade chamada funcionário, um relacionamento entre empregado e departamento, que é um relacionamento de gerência, tá? Indo para o ponto 2, o banco de dados armazena a data que o empregado começou a gerenciar o departamento. O que é isso? Ora, me parece com um atributo de relacionamento. E eu poderia continuar a leitura aqui. O que é que eu fiz aqui? Eu facilitei a vida de vocês. O livro traz toda uma explicação sobre esse domínio, toda uma explicação sobre esse mini-mundo, que eu resumi em 9 pontos. Por que isso? Porque eu quero que vocês agora entendam o seguinte, que a partir daí eu tenho um projeto conceitual desse domínio de problema. Eu estou apresentando aí informações gerais, como vocês estão vendo em tela, que me permitiram chegar aonde? Chegar nesse diagrama que é apresentado no livro e que eu já mostrei na aula de ontem. Vocês têm aí todo o feriadão para não somente compreender esse domínio, mas compreender esse diagrama e estudar todo o capítulo 3 lá do livro. E não somente pelo livro, vocês podem, na verdade, para quem não tem o livro, para quem não tem acesso ao livro, tá? Embora seja aí fácil você pesquisar na internet, vocês têm um vasto material na internet para conseguir compreender todo esse assunto que eu estou falando aqui, além da minha própria aula. E eu quero, na próxima aula, que é quinta-feira que vem, discutir esse diagrama que vocês estão vendo em tela. Beleza, pessoal? Podemos aí nos preparar então para a próxima aula, que é de programação estruturada. Beleza, gente? Então, gente, muito obrigado e até daqui a pouco, 10 ou 15 minutos, eu envio o link para vocês da aula, tá bom? Valeu e tchau, tchau, hein?